Fala, galera! Tudo bem com vocês? Que excelente partida Atlético Mineiro e Vasco fizeram agora o jogo válido pelo jogo de ida, né, da semifinal da Copa do Brasil. Os dois times jogando na bola, jogando um bom futebol, buscando a vitória desde o início do jogo. O Vasco que não ficou esperando o Galo, muito pelo contrário, marcou em linha alta, buscou o resultado, mas no final o Galo saiu vencedor por 2-1, placar construído ainda no primeiro tempo, mas não foi tão fácil para o Galo assim. O Galo que veio com uma importante mudança, principalmente uma mudança tática, né, até mesmo na escalação que a TV mostrou, ela mostrava ali o Rubens mais centralizado no meio-campo, e na verdade o Milito fez uma mudança tática, trouxe o Arana da esquerda para o meio, o Arana jogou mais centralizado e o Rubens fez essa ala esquerda. E isso deu muito resultado no time do Atlético Mineiro. E já no Vasco, a mudança mais importante que o Rafael Paiva fez foi a dupla de zaga entre Léo, Pelé e Maicon. Né? Para mim foi uma surpresa, eu acho que já dá um calafrio na torcida do Vasco quando eles ouvem que esses dois vão atuar juntos em campo. Né? Confirmou ali aquela dobradinha pelo lado direito com Paulo Henrique e Puma Rodrigues, que funcionou até um certo momento, tanto é que no segundo tempo ele precisou mudar. Bem, o jogo começou bem intenso, muito disputado, uma disputa física muito grande dos dois times, não conseguiam fazer muita coisa porque era marcação muito em cima. O Galo teve muita dificuldade em sair jogando, porque o Vasco, surpreendentemente, assim, não ficou esperando o Galo. O Vasco marcou alto, marcou a saída de bola do Galo. Diversas vezes o Galo precisava sair no chutão com o Everson. Então, o Vasco dificultou muito a vida do Galo. E aos 13 minutos, numa escapada rápida do ataque do Vasco, o Verratti lança o Rodrigues, que faz uma excelente jogada pelo lado esquerdo do ataque, tira o zagueiro da frente, toca para quem? Quem vinha livre na entrada da área? Felipe Coutinho. Né? Eu comentei mais cedo no pré-jogo, numa previsão que eu fiz do jogo, daquilo que acharia como seria o jogo, que o Felipe Coutinho, embora não esteja num ritmo de jogo, não esteja 100%, é craque de bola. Ele joga muito, joga fácil. E hoje, enquanto ele esteve em campo, o Vasco foi muito bem. E ele sozinho, na entrada da área, sem marcação, quando o Lianco chegou, ele só deu um come para dentro, o Lianco ficou estatalado no chão e o Coutinho faz um belo gol, chuta no canto do Everson, que não teve chance nenhuma de defesa, e o Vasco abre o placar lá em Minas. 1-0 Vasco aos 13 minutos do primeiro tempo. E foi uma grande surpresa o Vasco sair dessa forma para cima do Galo, e isso resultou em gol. A gente vê que quando o time toma atitudes diferentes, dá resultado. Se o Vasco chegasse para jogar com o Galo como o Fluminense jogou na Libertadores, talvez o resultado seria pior do que foi. Mas o Vasco foi um time que soube reconhecer o clube, o tamanho do clube, o peso da sua camisa e jogou de igual para igual contra o Galo. Mas a partir desse gol do Vasco, o que foi natural, a crescida do Galo, já que o Galo precisava correr atrás desse prejuízo, estava jogando em casa e o Galo começa a tomar mais as ações do jogo, começa a partir mais para cima do Vasco, e o Galo é um time muito forte. O time do Galo é um time muito forte, tem um ataque muito forte, e com essa mexida do Arana, trazendo o Arana um pouco mais para o meio, o Milito dá uma qualidade melhor nos passes, nas jogadas ofensivas do Galo. E aos 37 minutos, uma jogada do Galo, uma tabela do Hulk com o Paulinho. Hulk dá de letra para o Paulinho, Paulinho cruza na área e o Arana, a bola sobra ali na área, não teve nenhum jogador do Vasco para cortar essa bola e o Arana
dá um chute no ângulo, um balaço, sem chance para o Léo Jardim, que tinha, poucos minutos antes, feito um milagre numa cabeçada do Lianco. Se não fosse o Léo Jardim, seria pior o prejuízo para o Vasco. Mais uma vez, o melhor goleiro em atuação, né, atuando no Brasil, o melhor goleiro brasileiro atuando no Brasil, salvando o time do Vasco. O Léo Jardim fez um milagre, mas depois não pôde fazer nada na conclusão do Arana. E um detalhe nesse gol foi o posicionamento do Léo Pelé. Meu Deus do céu, cara. O que é esse posicionamento de um zagueiro? Primeiro que a bola não foi um contra-ataque, a bola já estava no domínio do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro com a bola lá no seu campo defensivo, e o Léo Pelé estava na linha do meio campo. O Léo Pelé ele saiu para marcar não sei quem. E quando eu acho que foi mesmo o Lianco, dá o passe para o Hulk, faz um lançamento para o Hulk, aí começa aquele desespero, que quem acompanha, principalmente o Cazé, vê ele falando isso diversas vezes, a zaga do Vasco está sempre correndo para trás, porque está sempre mal posicionada. Aí você vê o Léo Pelé correndo desesperado para tentar se recompor, tenta a marcação em cima do Hulk, o Hulk dá um passe de letra, de primeira, já quebra ali o Léo Pelé, e aí Léo Pelé depois fica no chão, perdido, sem saber mais o que fazer. E quando o Paulinho cruza, se você observar o Maicon na área, ele está totalmente perdido. Ele fica só olhando, sem saber o que fazer. Ele não sabe onde se posicionar, ele não sabe se ele vai antecipar uma jogada, se ele vai marcar um espaço vazio. Ele está perdido dentro da área. E ali o Arana sobrou sozinho, dá o chute e empata o jogo. O Galo continuou atacando, com a sua torcida pressionando, pedindo a virada, fez um canto que quem mais faz é a própria torcida do Vasco, né, dizendo que o Galo era o time da virada, e o Galo, 6 minutos depois, com a lei que nunca falha, a lei que mais funciona no futebol brasileiro, entra em campo, a lei do ex, e numa jogada espetacular do Paulinho, num lindo cruzamento do Arana, o Paulinho faz o gol. Aí, mais uma vez, a gente vai ver o Maicon perdido dentro da área, dando total liberdade para o Arana fazer um cruzamento sozinho. O Arana é jogador de seleção brasileira. Aí você fala, mas ele não é igual o Roberto Carlos, ele não é igual não sei quem. Beleza, mas ele é o atual titular da seleção brasileira, porque não tem outro, na visão do Dorival, no momento, não tem outro melhor do que o Arana. E realmente é difícil você achar outro melhor do que o Arana. Eu já estou olhando um pouquinho para o lado o tempo todo, porque já começou o jogo do Flamengo, e eu vou terminar esse vídeo, e daqui a pouco tem vídeo do Flamengo. Mas o Arana, com muita liberdade, ele cruza muito bem, ele colocou a bola na área, o Maicon perdido, deu muito espaço, e o Léo Pelé ficou cravado no chão, esperando a bola chegar até ele. O Paulinho, muito inteligente, é um excelente atacante, se antecipou e fez o gol. Vergonhosa atuação do Léo Pelé e do Maicon, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo começa como o segundo tempo inicia como o primeiro, com o Vasco indo para cima do Atlético Mineiro, pressionando a saída de bola, levando perigo em alguns momentos, mas isso durou apenas 15 minutos. E por que só durou 15 minutos? Porque aos 15 minutos o Coutinho não conseguia mais correr, sentiu algum desconforto, começou a mancar em campo e teve que sair. E a saída do Coutinho foi fundamental para a queda de rendimento do time do Vasco. A partir daí, o Atlético Mineiro se tornou muito perigoso no contra-ataque, tinha umas saídas muito interessantes, mas não conseguiu concluir em gol. Já no segundo tempo, Léo Pelé e Maicon foram bem melhores do que no primeiro tempo. Acredito que tenham tomado um puxão de orelha
do Paiva no vestiário, porque é inadmissível o posicionamento deles nos 2 gols do primeiro tempo, e no segundo tempo eles melhoraram consideravelmente. O Paiva, que ainda colocou o Paê em campo no lugar do Coutinho, já que o Coutinho precisou sair porque sentiu não tem condições de jogar 90 minutos, e eu acho que tem que fazer dessa forma mesmo. Se ele tem condições de jogar 5 minutos, o Paiva tem que usar ele os 5 minutos, porque o Coutinho faz a diferença no time do Vasco. O Paê também entrou bem, não entrou mal, mas não é o mesmo ritmo do Coutinho. Colocou ali também outros jogadores do Vasco que não produziram tanto, né? O Vasco que não tem o DVD mais essa temporada, o Ryan que estava suspenso, então acabou ficando meio que sem opções. E hoje, inclusive, entrou o Alex Teixeira, que pouco fez em campo também. E o time do Galo não aproveitou esse momento do Vasco para ampliar a sua vantagem. Mas o Vasco, em nenhum momento, abriu mão de jogar. Teve um momento de mais dificuldade a partir dos 15 minutos do segundo tempo, não conseguia ficar tanto com a bola, mas pela ausência do Felipe Coutinho do que abrir mão de jogar. O Vasco em nenhum momento andou para trás, chamando o Galo para dentro de si. Então foi uma excelente partida, um bom jogo. O Vasco me surpreendeu em jogar de igual para igual. E se tem algo que o Rafael Paiva, o técnico do Vasco, precisa ser reconhecido, é que ele entende o tamanho do Vasco. Ele teve coragem para jogar de igual para igual contra um time que é mais forte do que o time do Vasco, mas ele entendeu o tamanho do Vasco, entendeu o peso da camisa do Vasco e não se acovardou como o Fluminense se acovardou diante do Galo. Então, parabéns à equipe do Vasco, embora tenha perdido. O placar foi 2-1, que dá para reverter em São Januário, dá para o Vasco buscar esse resultado. Uma vitória simples de 1-0 leva a partir da decisão para os pênaltis e, quem sabe, aí mais uma decisão de pênalti para o Vasco, que já está aí com doutorado, né, pós-doutorado em cobranças de pênalti nessa Copa do Brasil. Bem, destaque para mim positivo foi ver o Arana jogando mais pelo meio. Para mim foi o melhor jogador da partida, fez um gol, deu assistência para o outro gol, jogou muito bem. O Hulk, que ele não apareceu nas assistências, não aparece, né, nas estatísticas, mas participou ativamente dos 2 gols. No primeiro gol, ele que faz a jogada com o Paulinho, quando o Paulinho faz o cruzamento para o gol do Arana, e é ele que ganha uma disputa de bola na cabeça e dá a bola para o Arana cruza e gol do Paulinho. Vê que esses 3 jogadores participaram dos 2 gols do Galo. E um destaque negativo para mim, a dupla de zaga do Vasco. Essa dupla de zaga é aterrorizante, né? O Maicon muito perdido e o Léo Pelé com erros de posicionamentos muito básicos para um jogador profissional que está ali numa semifinal de Copa do Brasil e comprometeu o resultado no final da partida. Mas o Vasco tem time para se esforçar, colocar ali o coração na ponta da chuteira, né? Tão clichê essa frase, mas se o Vasco fizer isso, ele pode sim reverter esse resultado, levar para os pênaltis e, quem sabe, se classificar já no tempo normal. E a minha torcida, na real, é que o Vasco passe, o Flamengo passe e a gente tem uma final carioca na Copa do Brasil, mais uma vez, mais uma disputa entre Vasco e Flamengo numa final de Copa do Brasil. Beleza? Galera, não se esqueçam, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilhe esse link nos grupos de WhatsApp, para os amigos. E aquele desafio, pega esse link e coloca lá nos grupos de torcida do Vasco e do Atlético Mineiro, que são os assuntos desse vídeo, beleza? Até a próxima, fiquem com Deus, fui!